Sentimentos que são celebrados na literatura, música e poesia podem inspirar e elevar. No entanto, às vezes essas emoções podem levar a tristes consequências na percepção distorcida de uma personalidade instável e deixar marcas profundas na vida daqueles ao redor. Amy Carnival nasceu em 13 de abril de 1977 na pequena cidade de Beverly, no estado de Massachusetts, Iowa. Seu pai ensinava ciências na escola local enquanto sua mãe trabalhava como consultora financeira. Amy tinha um irmão mais velho chamado Christopher, que nasceu 4 anos antes dela. A família Carnival era uma típica família americana de classe média que havia conseguido realizar seus objetivos de vida. Eles eram próximos e sempre se apoiavam em situações difíceis. No entanto, após alguns anos começaram a surgir desentendimentos na família. Com o tempo, os pais chegaram à decisão de se separar. Amy tinha apenas 6 anos na época, e esse evento teve um forte impacto sobre ela. Ela levou muito tempo para aceitar a situação, mas gradualmente, com o início da vida escolar, as coisas ficaram mais fáceis para ela. A nova fase da vida trouxe muitos momentos positivos. Os pais mantiveram uma relação calorosa com os filhos, o que ajudou a mitigar as consequências de sua separação. Amy cresceu tornando-se uma jovem atraente e inteligente, rapidamente ganhando popularidade entre seus pares. Na escola, ela se tornou parte da equipe de líderes de torcida e se apaixonou por lacrosse. Amy facilmente se conectava com seu ambiente devido à sua natureza amigável. Ela sempre foi atraída pela natureza, preferindo recreação ativa ao ar livre. Amy gostava particularmente da combinação de natureza e esporte, por isso ela frequentemente jogava golfe com seu pai. Embora morasse com sua mãe, sua conexão com o pai permaneceu forte. O sonho de Amy era se tornar estilista e cabeleireira. Ela gostava de criar looks bonitos para suas amigas. Na época dos eventos descritos, ela se preparava para entrar no ensino médio. Como membro experiente da equipe de líderes de torcida, ela foi imediatamente convidada a se juntar à nova equipe mais experiente, o que deixou a jovem muito feliz. A história de Amy e Jamie começou em uma festa de um amigo em comum, quando ela tinha 12 anos e ele 14. Seu relacionamento durou pouco mais de 2 anos, mas foi complicado desde o início. Jamie tinha a reputação de ser um adolescente problemático, frequentemente causando distúrbios em seu ambiente. No ensino fundamental, ele não mostrava agressividade, mas suas brincadeiras às vezes iam longe demais. Os pais de Amy desaprovavam esse relacionamento e consideravam o garoto inadequado para sua filha. Originalmente magro, Jamie decidiu praticar esportes para se tornar legal. Para acelerar os resultados, ele começou a tomar suplementos especiais, e após apenas 1 ano sua aparência havia mudado significativamente. O casal passou por fases em que não se falavam por semanas e depois retomavam o relacionamento. No entanto, após começar a tomar os suplementos, todos ao redor de Jamie notaram mudanças drásticas em seu comportamento. Ele se tornou mais irritável e imprevisível. As brigas se tornaram mais frequentes tanto na escola quanto fora dela. Sua atitude em relação a Amy piorou. Amigos relataram mais tarde incidentes em que ele se comportava inadequadamente, intimidava e insultava Amy, embora ela não merecesse. A situação era agravada pela pouca idade dela. Ela simplesmente não sabia como reagir a tal comportamento do rapaz. Jamie tentava controlar cada aspecto da vida de Amy. Ele determinava com quem ela podia ou não se encontrar, perguntava sobre seu paradeiro e tentava afastá-la de amigos e familiares. Ele ditava o que ela deveria vestir e como deveria se parecer, e tentava isolá-la de seu ambiente habitual. Amy até teve que deixar sua equipe escolar. Jamie convenceu Amy de que ele era a única coisa de que ela precisava. Apesar de sua submissão, ele continuava encontrando motivos para conflitos.
Os amigos de Amy testemunharam várias vezes Jamie tratando-a com desrespeito. Desde 2020, alguns estados introduziram leis que definem tentativas excessivas de controle sobre uma pessoa como um crime. Estudos mostram que é frequentemente aqui que começa o desenvolvimento negativo de um relacionamento, que pode levar a sérias consequências para a saúde e o bem-estar de uma pessoa. Infelizmente, na época, os amigos de Amy não tinham como expressar oficialmente sua crescente preocupação com a situação. O comportamento de Jamie tornou-se cada vez mais imprevisível, levando a problemas com a lei. Em 1990, ele foi preso 2 vezes por comportamento agressivo, mas devido à sua pouca idade e falta de antecedentes criminais, consequências sérias foram evitadas. Jamie convenceu sua namorada a manter silêncio sobre esses incidentes, e ela realmente mal se abria com alguém. Durante esse período, seu relacionamento experimentou constantes altos e baixos. Eles se separavam e voltavam, obviamente em crise. O jovem se interessava por outras garotas. Amy anunciava a separação, mas então eles retomavam o relacionamento. Ela mal discutia seus problemas com amigos e família. Ela foi criada principalmente por sua mãe solteira, que devido à sua carga de trabalho não conseguia se aprofundar na vida privada da filha. A própria Amy permanecia bastante fechada nesses assuntos. Paralelamente, elas resolviam problemas de moradia, já que por muito tempo foram forçadas a alugar espaço. Durante esse período, ela começou a morar temporariamente com várias amigas. Por um tempo, ela se mudou para a casa de Diane Wigger, sua colega de classe de 15 anos. Como se descobriu, Diane era uma das ex-namoradas de Jamie. Apesar dessa circunstância, as meninas encontraram uma linguagem comum e se tornaram amigas próximas. O 5 de setembro de 1991 deveria ser um dia especial para Amy e sua família. Eles planejavam se mudar para sua própria casa após muito tempo vivendo em um apartamento alugado caro. Todos esperavam ansiosamente por esse momento, na esperança de mudanças positivas em suas vidas. 2 semanas antes, em 23 de agosto, Amy estava morando temporariamente com sua amiga Diane. Recentemente, ela havia terminado com seu namorado Jamie, com quem tinha tido um relacionamento complicado. Naquele dia, ela voltou do treino de hóquei de campo e contou entusiasmadamente às suas amigas sobre sua decisão de terminar definitivamente esse relacionamento. No entanto, Amy mencionou que Jamie continuava tentando entrar em contato com ela. Ela se esforçava para ignorar as ligações, mas ele persistia. Quando ele conseguiu falar com ela, tentou convencê-la a se encontrar. Amy inicialmente recusou, mas acabou concordando com um pedido estranho: cortar o cabelo dele como despedida. À noite, ela saiu para encontrar Jamie, prometendo voltar em algumas horas. Quando Amy não retornou no horário combinado, Diane ficou inquieta. Tratava-se de Amy, então a longa ausência causou preocupação. A amiga entrou em contato com a mãe de Amy, mas ela também não conseguiu localizar sua filha. A preocupação aumentou quando ficou claro que Amy havia deixado sua carteira e outras coisas em casa, obviamente sem planejar ficar fora por muito tempo. Na manhã seguinte, foi decidido chamar a polícia. Para surpresa da família, os policiais registraram imediatamente a ocorrência, sem mencionar a necessidade de esperar 24 horas. Após a visita à delegacia, a mãe de Amy decidiu procurar Jamie. Ela contou aos investigadores sobre o relacionamento complicado deles, o que levantou certas suspeitas entre as autoridades policiais. Jamie demonstrou disposição para cooperar desde o início. Ele falou tanto com a mãe de Amy quanto com a polícia e respondeu a todas as perguntas. Além disso, ele se juntou ao grupo de busca que investigava a área. Embora a principal suspeita recaísse sobre ele, nenhum vestígio de Amy pôde ser encontrado. As autoridades realizaram uma busca minuciosa na casa e no carro do jovem, mas sem resultados. A busca continuou,
Mas Amy parecia ter desaparecido da face da terra. Cada dia trazia novas perguntas e nenhuma resposta, deixando a família e os amigos em uma angustiante incerteza sobre o destino da jovem. Em 28 de agosto de 1991, a polícia recebeu uma ligação anônima. O desconhecido informou que tinha informações sobre o paradeiro de Amy e mencionou um local específico. As autoridades policiais prestaram atenção especial a essa informação. Os investigadores, naturalmente, decidiram descobrir a identidade do informante e a fonte de seu conhecimento. Durante a investigação, eles encontraram Michael Mallet, de 19 anos, um conhecido de Jamie. Quando os investigadores chegaram à sua casa, o jovem imediatamente se dispôs a cooperar. Na delegacia, ele contou tudo o que sabia sobre os eventos de 23 de agosto. Segundo Michael, Amy planejava ir à praia com amigas no dia anterior. Quando Jamie soube disso, ficou furioso, especialmente quando percebeu que sua ex-namorada tinha realmente ido a uma festa. Ele estava com ciúmes e suspeitava da presença de outros jovens. Jamie estava em um estado extremamente tenso e ainda tentava controlar Amy. Naquele dia, ele compartilhou com Michael suas intenções sombrias em relação à sua ex-namorada. Como se descobriu, várias pessoas sabiam dos planos de Jamie, mas por algum motivo não informaram nem a polícia, nem a própria Amy ou seus pais sobre o perigo iminente. Na noite de 23 de agosto, Amy foi à casa de seu ex-namorado pensando que iria cortar o cabelo dele. Na casa estavam 4 jovens: o próprio Jamie, Dominique Scola, de 15 anos, Michael Mallet, de 19 anos, e Scott Worth, de 17 anos. Antes da chegada de Amy, Jamie mostrou aos amigos uma ferramenta especialmente preparada, que ele havia embrulhado em uma toalha e colocado no armário. A atmosfera estava tensa quando Amy entrou na casa, sem saber das intenções dos presentes. Os eventos que se desenrolariam naquela noite mudariam para sempre a vida de todos os envolvidos. Então Jamie sugeriu dar um passeio na floresta. Durante o passeio, ele e Amy foram muito à frente. Os outros 3 os perderam de vista, segundo Michael. Michael confessou que até o último momento não acreditava na seriedade das intenções de seu amigo e pensava que ele só queria assustar Amy por ciúmes. Logo, os amigos ouviram gritos assustadores, mas ninguém ousou ir imediatamente na direção do som. Michael foi o único que correu para o local do incidente. Lá ele viu uma cena terrível. Amy havia sofrido ferimentos graves e Jamie continuava suas ações. Amy tentou fugir, mas Jamie bloqueou seu caminho, o que acabou levando a um desfecho trágico. Michael alegou que não pôde impedir a tragédia porque ouviu os gritos tarde demais. Segundo ele, nos últimos momentos, a própria Amy disse: "Jamie, eu te amo." No entanto, isso apenas intensificou a agressão do jovem. Após o incidente, Jamie voltou agitado e nervoso para seus amigos. Ele começou a relatar emocionalmente e gesticulando sobre o que havia acontecido. Michael confessou mais tarde que todos tinham medo de Jamie, devido ao seu temperamento explosivo, e por isso não o contrariaram. Todo o grupo voltou para casa. Passaram algumas horas juntos, conversando e bebendo. Jamie se refrescou, tomou banho e trocou de roupa. Então ele saiu com Michael para a floresta onde o incidente havia ocorrido anteriormente. Neste momento, já havia escurecido. Os jovens levaram Amy para o carro. Michael alegou que suas piadas inadequadas e risadas eram tentativas de lidar com o estresse e o medo de Jamie. No caminho, continuaram fazendo piadas impróprias, o que Michael explicou como tensão nervosa. Chegando ao lago, amarraram objetos pesados a Amy e a jogaram do pier na água. Jamie fez alguns comentários grosseiros sobre Amy. Depois disso, ele pegou a pulseira com o colar dela e os colocou em si mesmo.
Esse comportamento lembrava as ações de pessoas com sérios problemas psicológicos, que frequentemente guardam lembranças de seus atos hediondos. Quando Michael contou essa história aos investigadores, eles lhe perguntaram por que ele havia participado. O jovem explicou que não havia prejudicado Amy, mas apenas ajudado seu amigo sob pressão. Ele admitiu que tinha medo de Jamie e originalmente planejava manter tudo em segredo. Michael estava convencido de que poderia se colocar em perigo se seu amigo descobrisse sobre sua conversa com a polícia. Segundo o jovem, inicialmente todos pensaram que a ideia de Jamie era apenas uma piada de mau gosto, e só perceberam a gravidade da situação quando era tarde demais para mudar algo. Michael alegou que, posteriormente, os três amigos simplesmente tentaram não irritar Jamie, temendo sua reação. No final, no entanto, Michael não aguentou mais e decidiu contar a verdade sobre as ações de Jamie. Em 28 de agosto, o informante foi levado ao corpo d'água que ele havia mencionado anteriormente. Michael apontou para o local onde, segundo ele, Amy deveria estar. Por volta das 7h30, a equipe de busca encontrou a jovem. O estado de Amy causou profundo pesar. Evidentemente, ela havia sido tratada com grande hostilidade. Os especialistas confirmaram que ela estava usando as mesmas roupas com as quais havia saído no dia de seu desaparecimento. A investigação revelou que os eventos ocorreram na noite de sexta-feira, no mesmo dia em que ela desapareceu. Os especialistas também confirmaram as informações fornecidas por Michael sobre a natureza do incidente. A mãe do jovem alegou não saber o paradeiro da pessoa procurada pela polícia. Portanto, os investigadores decidiram falar com outros jovens mencionados por Michael. Descobriu-se que eles sabiam das intenções há mais de um ano. Durante o período de separações e reconciliações, Jamie dizia que não podia ficar com Amy, mas também não queria deixá-la ir. Ele não suportava essa ideia de que ela pudesse estar com outra pessoa. Isso o levou a uma decisão extremamente desfavorável. Quanto mais as autoridades policiais falavam com esses jovens, mais detalhes perturbadores deste incidente vinham à tona. Os investigadores começaram a falar com Diane, com quem Amy estava morando antes de seu desaparecimento. Eles descobriram que Diane era ex-namorada de Jamie e tinha enfrentado problemas semelhantes no relacionamento com ele anteriormente. Diane entendia perfeitamente os sentimentos de sua amiga, pois ela mesma tinha passado por esse relacionamento difícil. Ela também havia experimentado o tratamento desrespeitoso e pressão de seu ex-namorado, mas conseguiu terminar felizmente essa conexão. Surpreendentemente, Diane também sabia das intenções de Jamie em relação a Amy. Pouco antes da mudança de sua amiga, Jamie havia falado sobre planos de um passeio na floresta, onde ele primeiro daria flores a Amy e depois causaria danos irreparáveis a ela. Mas Diane simplesmente não acreditou nessa história e não avisou ninguém sobre o possível perigo. Quando o suspeito foi finalmente preso e acusado de um crime grave, ele se comportou de maneira anormalmente despreocupada. Jamie até fez uma piada inadequada sobre Amy. Obviamente, o jovem não estava ciente da gravidade da situação. Durante o interrogatório, ele permaneceu calmo e até tentou transferir a responsabilidade pelo que aconteceu com Amy para seus amigos. No entanto, ao falar com outros conhecidos do círculo dos envolvidos, descobriu-se que Michael havia se vangloriado de seu envolvimento na ocultação de provas após o incidente. Ele também foi preso sob suspeita de cumplicidade. Outros 2 amigos, que possivelmente tinham testemunhado o incidente, mas não informaram a polícia, também entraram na mira dos investigadores. Eles também sabiam das intenções de seu amigo, sobre as quais ele falava há quase um ano. Um dos testemunhas desta tragédia, Scott Worth, participou da cerimônia de despedida de Amy. O jovem até deu uma entrevista ao jornal local, afirmando que ainda não podia acreditar no que aconteceu e se sentia culpado por não ter avisado sobre o perigo a tempo. Assim, ele poderia ter evitado a tragédia. Neste momento, ele já estava sob investigação. Os adolescentes relataram que Michael não desempenhou um papel tão inocente nesta história.
Ele incitava Jamie e praticamente o pressionava a ações agressivas contra a jovem. Não foi descartado que seu envolvimento no incidente fosse muito mais significativo do que ele alegava. Finalmente, os investigadores concluíram que apenas Michael e Jamie estavam envolvidos no incidente, enquanto os outros não tinham nada a ver com o caso e não foram presos. O público expressou insatisfação. Todos queriam saber a verdade e proteger as ruas daqueles que poderiam prejudicar estudantes sem motivo válido. Os moradores acreditavam que todos os 4 jovens eram responsáveis por essa tragédia. Os pais dos jovens se apresentaram em sua defesa, alegando que eles realmente não sabiam dos planos de Jamie, não o ajudaram e, portanto, eram inocentes. No entanto, os investigadores já sabiam que Jamie havia falado várias vezes sobre suas intenções na companhia dos jovens naquele dia e até foi pressionado a colocar suas palavras em prática. Este comportamento poderia ter levado o instável Jamie a simplesmente ter medo de parecer fraco. Então, qual foi a razão para o que aconteceu com Amy? Ciúmes? Um distúrbio mental? Ou instigação? Ele se declarou inocente e foi libertado até o julgamento sob fiança de $2.500 que sua mãe pagou. Os advogados argumentaram que o jovem havia consumido álcool que, em combinação com suplementos para ganho muscular, poderia ter desencadeado um ataque de comportamento incontrolável. Por essa razão, os defensores queriam que ele fosse declarado mentalmente incapaz. Os defensores insistiram na não intencionalidade do incidente. Eles argumentaram que o consumo excessivo de certas substâncias pode causar graves distúrbios mentais e, portanto, exigiram uma avaliação psiquiátrica para Jamie. Foram realizados vários exames, incluindo avaliações de especialistas independentes. Todos os especialistas reconheceram Jamie como são e capaz de responder perante o tribunal. A acusação, por outro lado, insistiu que ciúmes e uma possível gravidez da mulher foram a razão do incidente. Eles apontaram para o comportamento manipulador de Jamie, seu controle rígido e a pressão constante a qual sua namorada estava submetida nos últimos meses do relacionamento. Segundo Michael, Jamie queria se vingar porque sua ex-namorada tinha ido a uma festa na praia com amigas. Numerosas testemunhas depuseram do lado da acusação. Um dos amigos de Jamie, Ronald, com quem ele havia feito cursos de carpintaria na primavera de 1991, também testemunhou no tribunal. Dominique, que estava presente no grupo naquela noite, relatou ter visto Jamie e sua namorada indo para a floresta. Depois disso, ele ouviu vários gritos. Quando o amigo voltou para os outros, suas roupas e mãos estavam sujas. Jamie mostrou aos outros uma ferramenta com vestígios do incidente. O estado do objeto indicava a natureza extremamente séria da situação. Dominique também confirmou o depoimento de Michael. Jamie lhes contou sobre o ocorrido. Quando a mulher disse que ainda o amava, isso deixou Jamie tão furioso que ele continuou suas ações com ainda mais agressividade. Apesar da alegação do defensor, os jovens confirmaram que o incidente ocorreu quando Jamie estava sóbrio. Eles consumiram bebidas alcoólicas apenas após o incidente. No entanto, a mãe do acusado havia dito anteriormente à polícia que o álcool sempre teve um efeito prejudicial sobre ele, provocando raiva e agressão. Uma vez, em estado de embriaguez, ele quase destruiu seu quarto e brigou com sua mãe. Mas neste caso, o álcool não desempenhou nenhum papel. O especialista que depôs para si a acusação relatou a natureza extremamente grave das lesões infligidas à mulher. Isso indicava o mais alto grau de ódio com o qual as ações foram realizadas. Não foram encontrados vestígios de outro tipo, o que significa que o incidente tinha caráter de vingança ou foi cometido por ciúmes. Todas as lesões sofridas poderiam ter sido fatais individualmente. Por isso era difícil dizer com certeza qual foi o fator decisivo, dado o estado de Amy. Jamie decidiu não testemunhar no tribunal, mas falou com jornalistas. Em uma entrevista, ele alegou não poder machucar Amy porque ainda tinha sentimentos por ela. Obviamente,
Isso era apenas uma tentativa de manipulação de uma pessoa obcecada por sua ex-namorada. Esta aparição foi mais um golpe para a mãe de Amy. A mulher sofria muito com a perda. Precisava de calmantes e ajuda psicológica. As declarações públicas de Jamie sobre seus sentimentos por Amy na televisão pareciam o auge do cinismo para ela. O julgamento durou uma semana, após o qual os jurados se retiraram para deliberar. A promotoria insistiu que o acusado representava um perigo excepcional para a sociedade e era propenso a atos semelhantes, razão pela qual deveria ser isolado por toda a vida. A defesa, por outro lado, alegou que o jovem havia perdido o autocontrole devido ao abuso de medicamentos. Os jurados precisaram de 2 dias para deliberar. Cerca de 6 horas foram necessárias para tomar a decisão. Em 23 de outubro de 1992, Jamie foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Apesar da sentença proferida, ainda restava a questão de seu amigo Michael, que obviamente havia ajudado a encobrir as evidências. Após o julgamento sobre seu envolvimento, Michael foi condenado a 2 anos de prisão. A mãe de Amy considerou essa sentença desproporcionalmente leve pela ajuda em encobrir o crime contra sua filha. Após o julgamento, Jamie foi levado para uma penitenciária de segurança geral. Presumia-se que ele passaria o resto de sua vida lá. No entanto, no verão de 1993, sua mãe Celeste e seu companheiro Edward desenvolveram um plano. A mãe dedicada decidiu tentar libertar seu filho. O plano consistia em Jamie sofrer uma lesão grave que exigiria tratamento em um hospital fora da prisão, onde eles poderiam organizar sua fuga. Eles conseguiram entrar em acordo com 2 prisioneiros que deveriam encenar um incidente com Jamie. No entanto, esse empreendimento estava condenado ao fracasso desde o início, pois a penitenciária tinha sua própria ala médica. Mesmo assim, os malfeitores não consideraram esses detalhes e começaram os preparativos para implementar o plano. Mas eles não suspeitavam que as autoridades policiais já estavam informadas sobre suas intenções. As conversas telefônicas na prisão eram monitoradas, então o plano foi descoberto ainda na fase de discussão. Como resultado, Celeste e Edward foram presos, e Jamie foi transferido para uma instalação com condições de detenção mais rigorosas por violar as regras da prisão. Uma reviravolta inesperada no caso ocorreu graças ao companheiro de cela de Jamie. Ele compartilhou informações com os guardas sobre os planos de Jamie de deixar a instalação sem permissão. Essas informações foram confirmadas por gravações de conversas telefônicas. Celeste e Edward não admitiram envolvimento. As audiências judiciais ocorreram em 9 de setembro de 1993. Todos os 3, incluindo Jamie, foram acusados de auxiliar e organizar uma fuga, bem como de conspiração. Os processos judiciais ocorreram de 1993 a 1994. O tribunal considerou todos os 3 culpados. Celeste recebeu uma sentença de 6 a 9 anos. Seu parceiro foi condenado a 2 anos. À sentença de prisão perpétua de Jamie foram adicionados mais 9 anos. Logo depois, o jovem condenado tentou contestar a sentença, apelando com base em sua idade juvenil na época do crime. No entanto, seu pedido foi negado. Inesperadamente, a situação mudou em 2013, quando mudanças na legislação foram introduzidas no estado. De acordo com essas mudanças, pessoas condenadas por crimes graves quando menores de idade receberam o direito de ter sua liberdade condicional antecipada considerada. Cada caso deveria agora ser revisado individualmente. Como resultado dessas mudanças, em 2019, Jamie, que havia passado a maior parte de sua vida consciente na prisão, teve uma chance de liberdade. Neste momento, ele tinha 40 anos. A revisão de seu pedido de liberdade condicional começou, mas foi adiada indefinidamente.
Os familiares da vítima apelaram repetidamente às autoridades competentes, pedindo que não permitissem a libertação desta pessoa sob nenhuma circunstância. Atualmente, ele continua cumprindo sua sentença. A mãe de Amy nunca se recuperou do que aconteceu com sua filha. Ela precisava consultar constantemente um psiquiatra e tomar numerosos medicamentos prescritos. Em 2009, sua saúde se deteriorou rapidamente e ela faleceu aos 57 anos. Os parentes estavam convencidos de que sua morte prematura estava diretamente relacionada à tragédia de sua filha.